Sono lieto di parlare con voi altri in questo importante veicolo di diffusione culturale che si chiama Insieme. E io parlerò durante la intervista in portoghese, ma io amo parlare in italiano. A minha alma italiana vem do meu berço e vem do meu amor. O berço da família Greca Gasparim, a família da minha mãe, a minha família vêneto-calabresa. A minha avó materna era Emília Gasparim, a primeira filha brasileira de uma família de imigrantes vênetos que veio para Curitiba para se estabelecer nas colônias Gabriela e de Santa Felicidade. A minha alma, a família Greca, a família do meu avô materno, de Rafael Francesco Greca, é de calabreses que vieram, toda a família, para trabalhar nas pedreiras da Serra do Mar, as pedreiras do Marumbi, que trabalharam nos contrafortes com os engenheiros italianos, nos contrafortes da ferrovia Curitiba-Paranaguá. Trabalharam também com o engenheiro Lazzarini na construção da Catedral de Curitiba, na construção do Palácio Garibaldi, na construção das grandes igrejas e edifícios que a cidade possui e que são parte do rosto hoje da nossa cidade. Na família da minha mãe também havia os primos Mazarotto, 2 bispos, Antônio e Jerônimo, um monte de freiras e um monte de padres. Filhos da minha tia Amália Gasparim Mazarotto, que foram, o primeiro, Dom Antônio foi bispo de Ponta Grossa, fundador da diocese de Ponta Grossa, era bispo de Ponta Grossa até Guaíra, percorria o Paraná no lombo de um burrinho. O outro era Dom Jerônimo Mazarotto, que foi bispo titular de Arsínoe, na Arcádia, era um bispo erudito, foi bispo auxiliar de Curitiba e foi o fundador da Universidade Católica do Paraná, hoje Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Com tantos parentes italianos, na casa das minhas 5 tias, irmãs da minha mãe, que era a última dos 13 filhos de Rafael Francesco Greca e Emília Gasparim Greca, eu tinha que ter a italianidade no sangue e na identidade. Mas aí veio a Margarita. Eu a conheci, chegada de Roma, falando de Roma, imersa na cultura italiana, depois dela ter feito a Escola Dante Alighieri em Roma, onde cursou arqueologia e história da arte, e eu acho que não tinha outra mulher para mim, como também não tinha outro marido para ela, porque 2 romanos espirituais como somos nós, era muito difícil de encontrar nessa parte meridional do planeta. Então a minha italianidade vem do berço e do amor. Como você já deve ter percebido, eu falo com as mãos. Se amarrarem minhas mãos, posso até ficar mudo. Como também podem ter percebido, eu sou enfático, eu falo com a alma, eu às vezes pareço furioso e não sou, estou apenas fazendo as hipérboles necessárias para conseguir que os meus argumentos sejam aceitos pela plateia. Eu sou emotivo, claro que sou um pouco lírico, acho que muito lírico, e às vezes muito épico também. Gosto muito da saga italiana. Afinal de contas, nós somos descendentes do Império Romano. Nós já tivemos a pretensão de chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar, o lugar mais bonito do mundo, onde as musas vivem. Eu me lembro muito dos versos de Píndaro. Digam as musas que não se esqueçam da beleza de Ortígia e de Siracusa. Siracusa, a cidade do sul da Itália, onde a musa Aretusa, fugindo
do fauno Alfeu veio por cima das ondas até se transformar numa fonte de água doce à beira-mar plantada, numa praça sombreada de amendoeiras, aonde existe a esplêndida Basílica de Santa Lucia, que foi já há um tempo igreja episcopal de São Pedro, e que é uma igreja barroca deslumbrante, mas quando você cava a igreja barroca e entra dentro da igreja barroca, há um templo greco-romano do século IV a.C. intacto. Então, tanta história, tanta tradição, tanta alma e tanto coração não são para serem desprezados e devem ser usados, inclusive no Brasil, que no dizer do meu amigo Darcy Ribeiro, era a última expressão da civilização italiana. Ele dizia que o Brasil era a última expressão da romanidade tardia. Eu fui para a Itália pela primeira vez com Margarita. 45 vezes depois, eu fui a última vez há 2 anos, depois de eleito prefeito, no segundo ano do meu mandato, para participar da festa de Natal. E no ano seguinte eu voltei para participar da festa da Páscoa. Nós fomos convidados pelo Papa Francisco para assistir às cerimônias no Vaticano. Chegamos só para o sábado de Aleluia, porque a Alitalia deu um delay no avião, o avião não voou, deu aquele macello, uma confusão. A Alitalia nos deixou no Rio de Janeiro quando nós devíamos estar em Roma. Foi um crime imperdoável. Mas, passado 1 dia e meio, nós conseguimos chegar em Roma e participamos da Missa da Páscoa com o Papa Francisco. O de ministro dos 500 anos do Brasil, quando o presidente Ciampi me convidou para discorrer sobre a importância do Américo Vespúcio na criação do Brasil, no desenho do Brasil. Como sabem, os banqueiros florentinos financiaram as caravelas, inclusive financiaram os reis de Portugal e os da Espanha nas grandes viagens de navegação. E o Américo Vespúcio até chegou no Brasil antes que o Cabral, mas chegou no Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, e no dia que chegou, os índios Tupinambá estavam fazendo um churrasco dos seus inimigos. E ele, como era furbo, era italiano, era esperto, vendo de luneta do tombadilho do navio os inimigos sendo retalhados e comidos pelos Tupinambá, ele não desembarcou. Daí voltou para a Itália, escreveu um livro magistral, que nós conservamos até hoje, e voltaria ao Brasil só em 1503, na grande viagem, aonde ele foi dando nome para todos os acidentes geográficos da costa brasileira. Cabo de Santo Agostinho, porque era o dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho. Baía de Todos os Santos, porque era o dia de Todos os Santos. Aliás, Todos os Santos da paróquia onde ele nasceu. O Américo Vespúcio é fiorentino, nascido na paróquia de Ogni Santi, em Florença. Depois foi indo adiante até chegar no Cabo Frio, que já era inverno, por isso chamou de Cabo Frio. O Américo Vespúcio fez um dos mapas mais bonitos do Brasil e também circunnavegou a América, desenhou a cartografia e, por isso, colocou o próprio nome, isso é um bom ego italiano, no continente, chamou de América, quando podia ter sido Colômbia. Mas como ele era furbo, ele pôs o nome no continente. Aí ia ter outros nomes em todo o seu litoral, não teria muito da contribuição que os italianos nos deram. A Catedral de Curitiba, feita pelo Lazzarini, os palácios que nos deu o Ernesto Guaita, o palácio que foi do Banestado, antes foi casa do Manuel de Macedo, na Rua 15 com Monsenhor Celso, a casa das 78 ogivas,
O Palácio Garibaldi, que ficaria bem em Roma, ficaria bem em Florença, em Nápoles, em Palermo, porque é muito bonito. E tantas outras construções, as do Barontini, também as construções do velho Geara, do João de Mil, do avô do Geara. Geara é sobrenome árabe, do avô do Geara, do seu João de Mil, que são as lindas igrejas de Santa Teresinha, de São Pedro de Umbará, a Capela Santa Maria. Toda a arquitetura italiana é muito significativa no Brasil. Também a contribuição do conde Francisco Matarazzo para o desenvolvimento de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, ali no Vale do Anhangabaú, perto do Teatro Municipal de São Paulo, é um magnífico prédio futurista italiano, um dos mais lindos do mundo, e era a sede do banco e das empresas Matarazzo. Também nós não teríamos os teatros de ópera importantes que temos, o Teatro Amazonas, em Manaus, o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro São Pedro de Porto Alegre e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Também não teríamos as musas pintadas por Visconti, e se formos passear por aqui, as esculturas de João Turim, os pinhões desenhados pelo Guelfi, as paisagens do Teodoro de Bona e os desenhos admiráveis do meu grande amigo Poti Lazarotto. Nem o Vampiro de Curitiba ia existir, porque o Dalton Trevisan é também de raiz italiana. Sim, o presidente Ciampi me deu também a estela de grande ufficiale da República Italiana, o que é muito bom porque nos hotéis não me cobram imposto. Veja, essa é uma burocracia que depende de cada governo italiano. Os governos de esquerda tinham interesse em abrir a cidadania para todos os oriundi, talvez compreendessem melhor essa generosidade do Brasil e quisessem acolher os netos dos imigrantes lá na Itália. Os governos de direita têm esse medo, essa xenofobia, e não têm tanta vontade de facilitar as coisas. Eu diria para todos que não se aflijam tanto. Ir para a Itália como cidadão italiano é um inferno. A gente paga imposto, eles não devolvem a de táxi. É bem mais barato ir como brasileiro. Aliás, quando eu vou, eu uso o passaporte brasileiro porque custa mais barato. Se a Margarida fizer compras, eu não fico sem poder ter ressarcimento. Claro que sim, nós temos o programa Curitibinhas Poliglotas. Uma das primeiras escolas que teve o ensino de italiano foi a que tem o Farol do Saber Dante Alighieri, a Escola Vinhedos, em Santa Felicidade. Mas há várias outras escolas em Curitiba que adotam a língua italiana como a segunda língua dos curitibinhas. Como há outras que adotam inglês, outras adotam espanhol e outras adotam alemão. É muito importante dar às meninas e meninos a possibilidade de um segundo idioma. O italiano é muito interessante, no dizer de Luigi Bardini, que escreveu o livro magistral Gli Italiani. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, se 4 italianos se encontrarem, vai ter macarrão, vai ter cappuccino, vai ter boa conversa e vai ter gente enfática falando com as mãos. Então, o italiano é uma espécie de expressão da alma universal. Sem se falar que é uma língua que faculta que a gente possa ler grandes obras da literatura. Por exemplo, Goethe, para mim, que não sei alemão, eu li em italiano. O Viaggio in Italia, de Goethe, é um livro magistral, até recomendo. Ler a Divina Comédia em italiano é uma maravilha. E eu aprendi italiano por amor também, foi a Margarida que me ensinou. E a vice-consuleza Úrsula Chevroni d'Urso me ensinou 6 meses de gramática.
Mas eu aprendi italiano pela vontade de falar italiano. Tem alguma coisa... Sobre proibição. Meu avô tinha 13 filhos, os 5 primeiros foram na escola em italiano. Quando veio a guerra, o Getúlio Vargas se contrapôs ao Hitler, ao Mussolini e ao imperador do Japão. E, naturalmente, houve a proibição do ensino em língua estrangeira em Curitiba. Minha mãe e minhas tias mais moças já não aprenderam italiano. Então, em casa eu não sabia italiano, eu sabia expressões em italiano, que elas diziam no linguajar diário da família, mas já não sabia fazer as concordâncias, nem conjugar os verbos, nem conjugar o feminino e o masculino. Tudo isso eu aprendi depois, já quando era membro da Fundação Cultural de Curitiba. Nós fazíamos no sótão do Palacete Wolff uma aula de italiano todas as manhãs. Um grupo de pessoas que gostavam da cultura se reunia e a vice-consulesa Úrsula Cevroni D'Urso, mulher do vice-cônsul Marino Cevroni D'Urso, nos dava as aulas. Há uma fábrica da Ferrari, se pudesse vir. Nós chegamos a ter aqui a fábrica dos bombons Ferrero Rocher. E esses bombons Ferrero Rocher, que eu gostava tanto, uma vez eu comprei em Roma e daí ri muito porque atrás dizia Made in Brazil from Curitiba. Mas se viesse uma fábrica de queijo parmegiano também seria bom. O marido da Renata Bueno fez uma fábrica de burrata. De mozzarella e burrata, que é muito apreciada. Se mais italianos quiserem vir fazer, quem sabe vem alguém fazer parmegiano, reggiano aqui. A Curitiba que eu não aprovo é de quem diz que as pessoas têm que morar na rua. Rua não é moradia, sarjeta não é mesa, a injustiça social não pode ser santificada pelo remorso social que a sociedade possa ter. É preciso erguer quem está caído. E a Curitiba que eu quero é a da inovação, dos painéis solares, da pirâmide solar, a Curitiba sustentável do C40, da pirâmide solar da Cachimba, e de uma grande justiça social, uma Curitiba de igualdade de oportunidades para todos. Não, o meu ideal humanista diz que a pessoa pode ser músico, pintor, escultor e arquiteto. Eu gosto mesmo de gente parecida com Leonardo da Vinci. Sempre Roma, por precedência e primado, mas Florença, Nápoles, Veneza, Treviso, Parma, Pisa, Urbino, Turino, Bari. Não há cidade italiana que não seja encantadora. Assisi, Perúdia, Gubbio, em todas as escalas, em todos os tamanhos, as cidades italianas são adoráveis. Eu só não conheço Trieste. Todas as outras eu conheço. Mas a Margarida não me deixa ir lá. Ela diz, lá não precisa ir porque eles já são alemães. E já quer voltar para Roma. Puccini. Sempre Puccini, mas não se pode deixar de ouvir Verdi nem Rossini. Mas Puccini, sobremaneira, com a Tosca, com o Lucevano le Stelle. Os três. É a Santíssima Trindade, não é possível dissociar. Eles fazem parte do mesmo gênio criativo que quis Deus vivesse em Roma num único momento, naquela fogueira de vaidades que era o Vaticano dos Borgia, dos papas do Renascimento. Imagine que trabalho do Papa lidar com esses egos todos sob o mesmo teto. Caravaggio. Sempre Caravaggio,
porque o chiaro escuro, a paixão de saber lidar com a luz e a maravilha das figuras, ele é michelangesco. E o seu sucessor é curitibano, é o Sérgio Ferro, que ficou próximo de mim e da Margarita exatamente porque pintava à maneira de Caravaggio. Há sempre Caruso e Giuseppe Di Stefano. O Pavarotti é bom também e todos os outros cantores modernos são bons. O Bocelli eu vi cantar em Roma uma vez, na Igreja de Santa Maria Sopra Minerva, num concerto comemorativo do ano 2000. Mas ele precisava de microfone, ele não tem peito para tudo aquilo. Vivaldi, Gaetano Donizetti, Roberto Murolo. São tantos, meu Deus do céu. E também Nino Rota, por que não? Nada pode ser mais bonito do que as músicas que Nino Rota fazia. Um italiano esquecido. Eu acho que são todos tão exibidos que é impossível haver um italiano esquecido. Federico Fellini. Ele entendeu a alma da Itália como ninguém. Ele foi capaz de fazer um poema visual só com as painas que se desprendiam das árvores no primeiro vento, quando soffiava il primo vento della primavera. Ninguém pode ser mais italiano do que Federico Fellini. Mas também há Roberto Rossellini, e há Carlo Ponti, e há a linda Sofia Loren, única, e a Gina Lollobrigida, e a Cláudia Cardinali, e a Anna Magnani, e a Giulietta Massina, com seus olhos gigantes. A Itália é superlativa. A política italiana é um macello. De vez em quando, um macello, uma confusão. De vez em quando fazem uma besteira de votar, por exemplo, no Roberto Grillo para fazer desaforo para o resto da humanidade. E se autoflagelam, porque, sendo mal governados, não sabem bem o que fazer. E há vezes também que querem ser irônicos e elegem a Titiolina. Nada disso seria necessário. Era muito mais importante que nós tivéssemos pessoas da qualidade do Pertini, mesmo no seu tempo de reconstrução da Itália, o primeiro-ministro Aldo Moro teve seu mérito. Ravioli di zucca, pasta, alle mandorle, com amêndoas. Polenta com galinha é muito bom. E dos sabores da minha infância, agora politicamente incorreto, era a polenta com as codornas que os meus tios caçavam nos campos da Lapa e que eram desfiadas, temperadas com manjericão e que sabiam muito bem no sabor derretido do queijo e da polenta feita em casa. Mas também havia italianos em Curitiba. Uma vez eu quase matei o vereador De Rosso, que me recebeu com polenta e uma panela de sabiás assassinados. Eu fiquei tão brabo, eu era prefeito, eu disse, mas equivale a eu, na minha casa, queimar violinos Stradivarius na lareira. Você é um bárbaro, eu falei para ele. Quase perdi o vereador. Não posso pagar atualmente, chama-se Tinhanello. Com o preço do euro, não é possível. É só para olhar e se lembrar do dia que nós bebemos, quando o dólar era paritário com o real. Uma península verde e azul, ponteada de construções clássicas, pátria do espírito e do renascimento,
aonde sopram os versos de Petrarca e de Dante Alighieri, o lugar onde lucevano il sole e le stelle. O Brasil é uma expressão da romanidade tardia, da italianidade. O Brasil é uma pátria jovem, mas o Brasil é um fascinante cenário para a realização dos italianos. Esse é o meu livro, Curitiba, Luz dos Pinhais, que tem parte das suas 600 páginas dedicada à contribuição dos italianos para a construção dessa grande cidade que é orgulho do Brasil. Não é por acaso que a capa é um desenho do Poti Lazarotto, é um piá curitibano desenhando um coração. A contribuição dos nossos avós italianos para Curitiba faz parte da nossa alma e do nosso coração. Anima e cuore. Nós somos mais fortes do que as dificuldades, também pela tenacidade das mulheres e dos homens que, embarcados nos navios, no momento de fome e dificuldade, foram capazes de atravessar o oceano, vencer as ondas, buscar o novo mundo, arar a terra, plantar as colheitas, colher o trigo, amassar o pão, trançar o vime, fazer o vinho, que aqui não é tão bom como lá, por causa da umidade da terra, mas transplantaram para cá o gênio dessa parte da humanidade, que é a nossa querida Itália. Viva a Itália e que supere qualquer dificuldade.